Pronto. Então, vamos lá. E aí, em função daquelas respostas todas que eu tive no questionário, com frequência surgiu o sintoma que é a falta de vontade de viver. E a falta de vontade de viver tem várias situações que levam a esse sintoma. A gente vai ter questões físicas, questões sistêmicas, questões energéticas, um monte de coisa, um monte de questão relacionada a essa falta de vontade de viver e como que a gente resgata essa vontade. Então, a primeira coisa, vou avisar aqui, pronto. A primeira coisa é pensar nos sintomas que estão associados a essa falta de vontade. Os sintomas frequentemente associados vão ser alteração no sono, procrastinação. E aí tem uma síndrome que é a síndrome do sofá, que é a vontade de não fazer nada, que é quando você chega no final do dia, senta no sofá e não consegue fazer nada. E tem também um cansaço rotineiro, é como se você dormisse e fizesse tudo para descansar, fizesse tudo e não consegue descansar, não consegue reparar. Esses sintomas são sintomas precursores de chegar ao ponto de perder a vontade de viver. Normalmente, quando a pessoa chega no lugar de perder a vontade de viver, já existe bem frequentemente, já vai existir um diagnóstico de depressão, porque normalmente a depressão vai estar nesse lugar, quando as pessoas começam a perder a vontade de viver. É onde vem a preocupação dos suicídios e de várias coisas sérias. Só que existe algo antes. Por isso que quando a gente fala de saúde integrativa, cuidado integrativo, é perceber o que está acontecendo antes que a bomba estoure, antes que aconteça algo muito mais grave. Para quem eu entrei no Instagram junto hoje, então eu estou olhando para cima e para baixo. Esse vídeo dessa vez vai ficar salvo no YouTube, tá? E aí, quando a gente começa a perceber esses sintomas, a gente começa a olhar para a causa desses sintomas, num fator preventivo, a gente começa a cuidar para que não haja uma depressão, para que não haja um problema mais grave lá na frente. Mas a gente também consegue cuidar para tratar desse sintoma, para que ele não cresça, para que ele não continue. E são sintomas realmente sérios. Geralmente, quando a pessoa chega nessa frase, eu não tenho mais energia de vida, eu não consigo mais viver, é como se eu estivesse num lugar errado, é como se eu não estivesse na vida. Quando chega nesse lugar, geralmente a pessoa não consegue fazer quase nada. Então, você vai fazer terapia, você vai fazer constelação, você vai fazer um monte de atividade. E essa pessoa não vai ter resultado. Frequentemente, essa pessoa não vai ter resultado. E aí, a gente precisa saber identificar exatamente qual órgão que está mais fragilizado. Porque se a gente não estimula ele, a gente não vai conseguir ter resultado nenhum. E aí, hoje, nesse final dessa nossa vivência, hoje a gente vai estimular um órgão que é chave para a gente conseguir recuperar a vontade de viver. Das questões físicas, então, quando você começa com esses sintomas de falta de energia, procrastinação, vontade de deitar e não levantar mais, dorme e não acorda descansada, muita falta de energia o dia inteiro, cansaço, geralmente à noite você tem um pouco mais de disposição. Passado ali as 8, 9 horas, que você não teve durante o dia, você vai ter à noite. Das questões físicas, o que é comum aparecer? Normalmente, as bactérias intestinais dessa pessoa não estão boas, ainda que o intestino funcione bem.
essa pessoa provavelmente está muito inflamada de forma sistêmica, tem um aumento nos metais pesados, toxinas, geralmente essa pessoa vai estar bastante intoxicada, tem uma baixa de dopamina e uma baixa de serotonina, e essa pessoa não vai conseguir ter essa felicidade. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas não é possível, como assim você não consegue sentir? Você não consegue sentir, ponto. Porque você não tem neurotransmissor e condições físicas e emocionais para sentir isso. E aí você realmente não vai sentir, porque seu corpo não tem condição. Além de tudo isso, o cortisol vai estar altamente alterado. Normalmente ele vai estar bem reduzido durante o dia e vai dar uma descompensada no final do dia. Por que é importante a gente saber essas questões físicas? Porque frequentemente eu escuto que as questões emocionais ou que as questões que não se justificam laboratorialmente são simplesmente coisas emocionais. E normalmente a gente escuta isso como sendo algo pejorativo. Normalmente, isso é coisa da cabeça. E, infelizmente, a gente ainda escuta isso é coisa da cabeça como algo pejorativo. E, de fato, isso é coisa da cabeça. Tudo que a gente tem é coisa da cabeça, sempre, porque a cabeça está em cima, não é à toa. Quem manda é a cabeça. Então, tudo de fato é coisa da cabeça, mas é coisa da cabeça que desencadeou um monte de questão. E aí a gente precisa entender o que foi desencadeado e de onde começou tudo isso. É que quem entrou no Instagram, eu estou no Zoom e no YouTube, por isso que eu estou olhando mais para baixo, mas qualquer dúvida, qualquer coisa pode escrever aqui. Quando a gente tem essas questões físicas de alteração de bactéria, alteração de toxina, baixa dopamina, baixa serotonina, às vezes baixa vitamina, alguns tipos de vitamina. Às vezes a gente tem esses sintomas, a gente tem isso apresentado no exame, só que a gente precisa correlacionar sempre o exame, o sintoma e todas as taxas. Não tem como fazer algo global, isso serve para todo mundo. Não tem como. Por isso que é importante olhar um por um. E às vezes, o que costuma acontecer? Por isso que vocês vão ver o quanto vai ser importante o exercício que a gente vai fazer hoje, de recuperar essa vitalidade. Porque muitas vezes você entra com medicação para aumentar cortisol, com suplementação de vitamina, você vai entrar com N suplementações, N intervenções, e ainda assim não vai funcionar. Às vezes partindo do melhor tratamento, daquele profissional que te avaliou do início ao fim e soube medicar de uma forma bem correta, às vezes o seu resultado vai ser mais lento. Por que que isso acontece? E aí as pessoas que queixam, até no questionário tinha isso também, as pessoas que queixam, eu me sinto fora da vida, eu sinto que eu não tenho energia de viver. Olha que interessante, essas pessoas geralmente falam, eu não tenho lugar no mundo. Eu me sinto sem lugar. Eu me sinto fora, eu me sinto como se eu vivesse em um mundo que não é meu. E aí, se a gente vai olhar a causa sistêmica disso, é bem provável que essa pessoa esteja repetindo um padrão de uma exclusão desse sistema, de alguém que foi excluído nesse sistema. Mas também essa pessoa pode estar ocupando um lugar na grade familiar que não condiz com o lugar verdadeiramente dela. Porque às vezes ela vem de uma gestação gemelar, às vezes ela vem de uma gestação pós-aborto. E se essa pessoa está fora do lugar, por mais que a gente dê nutriente, por mais que a gente faça assim, a melhor avaliação, o melhor tratamento, eu uso muito a fotobiomodulação.
Então, por mais que a gente use o capacete, as placas nos protocolos certinhos, às vezes, ainda assim, é difícil para essa pessoa retornar à vida. Retornar à percepção da vida. Por que que ainda assim para essa pessoa às vezes é difícil retornar à vida? Porque tem uma informação precedente, tem uma informação anterior, tem algo que acontece antes que fala para essa pessoa, não é seguro seguir a vida, não é seguro ocupar o lugar que você ocupa. E se isso for passado por cima, a gente não vai conseguir bons resultados. E aí, aqui a gente vai pensar em duas situações apenas. A gente sabe que vai existir um monte de outras situações. Vamos pensar só em duas situações. Uma, que é a pessoa que veio a partir de uma gestação gemelar, e duas, que é uma pessoa que está cumprindo com um padrão de abandono no sistema familiar, uma pessoa que está honrando um padrão de abandono ou de exclusão no sistema familiar. Só essas duas situações trazem para a gente um monte de informação. A primeira, que é uma pessoa que vem de uma gestação gemelar, a gente precisa pensar que primeiro a gente precisa reposicionar essa pessoa, dar a ela autoridade para ocupar o seu lugar mais coerente na vida. Segundo, que a gente precisa dar a essa pessoa a informação para sair da culpa do viver. Geralmente são pessoas que têm muita culpa em viver. E quando a gente pega essas pessoas que estão repetindo o padrão de abandonos no sistema familiar, é preciso dar lugar a quem foi abandonado. E aí, chegar nesse ponto é importante para a gente tratar esses sintomas que vêm após, que vai ser depressão, ansiedade, falta de vontade, fadiga adrenal. Todos esses sintomas vêm depois dessas situações. E aí a gente precisa entender todo o contexto, toda essa história. Até aqui tá claro, né? Tudo certo. E aí, hoje, o objetivo principal vai ser a gente vivenciar, fazer uma experiência de ativar no nosso corpo a energia vital, principalmente renal. Então, hoje a gente vai principalmente trabalhar essa informação do abandono. E é interessante que a energia vital, em diversas culturas, elas se encontram no rim. Em muitas culturas, essa energia está nos rins. Mas também na parte da germânica, né, da leitura biológica, a gente vê que tudo que envolve rim traz um quesito de abandono. E é interessante pensar que o abandono traz uma falta de força para a vida. Então, vai ser interessante a gente trabalhar essa informação renal, que vai ser um movimento de curar também esse abandono, trazer uma informação de cura para esses abandonos e estimular essa força vital. E aí, dando sequência, né, aos sintomas e às questões físicas, de nada adianta também a gente faz tudo isso e não nutre da forma adequada, e não consegue trazer nutrientes para melhorar o cortisol, melhorar a dopamina, melhorar a serotonina, diminuir a inflamação, melhorar a bactéria intestinal. Isso tudo também precisa ser feito. A diferença é que quando a gente acha essa causa, quando a gente estimula
a causa primária, toda a orientação, toda a parte que vai envolver a suplementação vai ter outro resultado. Então, isso é importante. Tudo certo. Hoje eu estou rápida, né? Não dei nem tempo do povo entrar. Mas vamos direto para a gente fazer esse movimento, que é um movimento para trazer a cura, trazer toda essa informação da suprarrenal, dos rins, para aumentar a vitalidade. Como que a gente faz esse movimento? Deixa eu aumentar aqui. Como que a gente vai fazer esse movimento? Vocês vão se posicionar, de preferência reto, olhando mais para frente. Vão fazer algumas respirações profundas. E nessa respiração profunda, você vai direcionar toda a sua atenção para o coração. E toda essa informação que eu passei de abandono, de histórias de exclusão, de todos esses sintomas de cansaço, de gestação gemelar, eles são informações soltas, por enquanto, tá? E aí, nesse momento, eu vou pedir para vocês colocarem as mãos nos rins. Primeiro, aqueçam a mão um pouquinho. Respira. Vai acalmando o coração, acalmando a respiração. E coloquem as mãos aqui nos rins. Com os olhos fechados, com a atenção no seu coração. Leva também toda a sua atenção lá para a sua mão, lá para os rins. E começa a sentir os rins. E aí eu vou pedir para vocês deixarem os olhos fechados. Eu estou com ele aberto aqui para acompanhar vocês. Respira fundo. Coloca as duas mãos nos rins. Quem não conseguir colocar lá atrás, coloca próxima. Intencione que as mãos fiquem nos rins. Com os olhos fechados, você vai intencionar. Qual a emoção presente no meu rim agora? Geralmente, a primeira palavra que vem na cabeça é ela. Não fica tentando entender. E aí, quem quiser tirar as mãos, se estiver incomodando, pode tirar. Se quiser manter as mãos nos rins, pode deixar. Mas toda a sua atenção está nos seus rins agora. E vai respirando, enviando o ar para os seus rins. E fica um pouquinho em silêncio. Respira fundo, com as mãos nos rins ou com a intenção de sentir os rins.
Deixa os olhos fechados. Se quiser, escreve para mim só uma palavra. O que você sente, a primeira palavra que vem em mente. Quando você intenciona sentir os rins. Pode ser qualquer coisa, só escreve para mim rapidinho e volta para o silêncio, para os olhos fechados. Escreve aqui a primeira palavra que vem em mente, quando você coloca sua atenção nos rins. Sozinho. Que mais? Tristeza, pressão, água. Pode escrever. E retorna para o lugar com os olhos fechados, a atenção no coração, nos rins. Visualiza, a partir do seu coração, raízes que vão descendo em direção ao centro da Terra. E essas raízes te apoiam, te amparam e te nutrem. Retorna a atenção ao coração. A partir do coração até o topo da cabeça. Se conecta a Deus, ao Criador de tudo que é, a energia mais elevada. Com a proteção de Deus, com a segurança da terra. Veja se é possível dizer: eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. E aí repete em voz alta ou não. Visualiza atrás de você, atrás do ombro direito, todos os homens do seu sistema. Seu pai, avô, bisavô, tios, tataravô, todos os homens que vieram antes. Enquanto você visualiza eles, sente a força deles. Sente atrás, do lado esquerdo, todas as mulheres. Mãe, avó, bisavó, tias. E sente toda a força dessas mulheres. E se conectando com o ritmo do seu coração, que é a expressão da sua alma no corpo. Começa a perceber o fluxo de cada célula. E cada célula dessa tem informações do seu pai e de todos esses homens. E cada célula dessa tem informação da sua mãe e de todas essas mulheres. E começa a ver na sua célula
a presença de todas essas pessoas. A vida pulsa em você a partir dessas pessoas. E vai se conectando com esse pulsar da vida que chega até você a partir dessas pessoas. Respira fundo. E leva a atenção para os rins novamente. E ver se é possível dizer: eu pertenço a essa família. Eu sou parte desse sistema. E vai sentindo como que os seus rins vibram quando cada célula reconhece que pertence a esse sistema. Vai percebendo como que o seu rim e todas as células do seu corpo se movimentam quando você reconhece que pertence a todo esse sistema. E ver se é possível dizer: toda essa história vive em mim. Toda essa história vive em mim. As mãos nos rins, observa se você está um pouquinho mais quente. E com as mãos nos rins, ou com a intenção dos rins, respira, se conecta com seu coração. O que eu sinto agora? E observa o que você sente da força que vem dos rins, da informação, da emoção. Qual emoção agora existe nos meus rins? Se quiser escrever também a primeira palavra que veio, escreve. Pega, escreve, solta e volta para esse lugar. E aí coloca a mão no seu coração. E ver se é possível dizer: a minha vida, as minhas escolhas, o meu caminho, o meu lugar.
Eu só posso ocupar o meu lugar porque todos vocês vieram antes. Eu estou livre agora de todo pacto, contrato e amarras do passado. Eu permito agora que toda linha que impede a minha vida seja cortada, rompida agora. Eu ocupo o meu lugar. E observo o ritmo do coração. Observa a palma da mão. Observa o fluxo no seu corpo. E observa a energia dos rins. O meu lugar. Vai sentindo como se tudo tivesse se reorganizando no seu corpo. Cada célula. E vai existir um lugar do seu corpo. Você vai olhar mentalmente da cabeça aos pés para você e observa qual parte te chama mais a atenção. Essa parte que te chama mais a atenção é a parte que vai precisar de um auxílio de nutrientes. E aí escaneia o seu corpo de cima para baixo, de baixo para cima. No final, você vai me falar qual parte que te chamou mais atenção. E aí eu posso te orientar alguma coisa. Mas essa parte é a parte que precisa de um nutriente externo. E essa luz que vem muito forte, esse calor que vem no seu coração e nos seus rins, começa a circular por toda a sua corrente sanguínea. Coração, pulmão, tireoide, cérebro, rosto, olhos, braços, mãos, coluna, intestino, fígado, bexiga, útero, ovários, pernas, pés. E essa luz começa a pulsar além do seu corpo. E vai respirando fundo. Enquanto você começa a mexer, aí voltando, eu vou ler aqui. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. O passado não tem poder sobre mim, porque estou disposta a aprender a mudar. Vejo o passado como necessário,
para me trazer até onde estou hoje. Estou disposta a começar bem aqui, onde estou agora, a limpar os cômodos da minha casa mental. Sei que não importa onde inicio, de modo que agora começo com os cômodos menores e mais fáceis. E assim verei o resultado rapidamente. Sinto-me emocionada por estar em meio a essa aventura, pois sei que nunca passei por essa experiência específica de novo. Estou disposta a me libertar. Tudo está bem em meu mundo. E aí, vocês podem me falar como é que foi, como que vocês sentiram, e por último, qual órgão que chamou mais atenção. Esse vídeo, especificamente, eu vou deixar salvo no YouTube. Só por causa dessa visualização. Para vocês conseguirem acessar e fazer várias vezes. Porque vamos falar. A gente tem aqui de 30 a 60 anos de um padrão. Então, são 30 anos, ou 60 anos, ou 70 anos, vivendo determinadas crenças, determinados comportamentos. Essa informação de hoje vai ser muito forte, muito. Só que precisa de mais. E aí repete isso. Repete, repete, repete. E aos poucos vai levando isso para a vida. Helena, Fátima, Olivia, me conta aqui nos comentários, ou se quiser abrir o microfone, como é que foi, o que vocês sentiram e qual órgão você chamou mais atenção. Eu não lembro. Flávia, deixa eu ver quem mais está aqui. Alice, Fernanda. Aqui está o lembrete de... Alexa, desligar. Alexa, desligar. Escreve para mim, me conta, até para eu conseguir orientar. Aqui está o lembrete de avaliação. Pode falar, Helena. Flávia, fui acalmando à medida que a aula foi passando. Agora estou calma, me chamou a atenção meus joelhos. É provável que o joelho precise de um cuidado real. Real significa físico, tá, Flávia? E repete isso algumas vezes. A coluna lombar. Ô, Helena, pode abrir o som, pode falar. Mais algum comentário, Flávia? Ô, Diga. Anneli, você está me ouvindo? Tô, pode falar. Olha, eu realmente, para mim foi muito bom, como sempre, né? Tudo me ajuda, mas eu estou tendo muitas dores nas pernas e não estou sabendo por quê. Você já falou aí, né? E por último, qual que foi o órgão que chamou mais atenção? Os próprios rins mesmo. Eu acho também. É. E a Olivia falou da coluna lombar. Eu chutaria uma suprarrenal, não só a coluna. Aí, Helena, depois você me fala ali o que você tá tomando, o que você não está tomando. Tá. Porque é provável que precisa de ajuda para os rins. Só que pega esse vídeo de hoje e faz mais vezes ao dia.
Ou Tá. todos os dias à noite. Eu vou deixar no YouTube, eu vou mandar lá o link do YouTube. Aí você anda, porque como hoje foi rapidinho, né? Você anda Sei. e faz o áudio. A cada vez que a gente faz, a gente sente coisas diferentes. E o áudio, ele Aham. não é só para perceber, ele é para curar também. Tá. E Vai ficar no nesse YouTube, né? lugar, eu vou mandar. Mas depois você me manda se você Tá. continua com o Marcelo, o que você está tomando, para eu Não, estou com saber o que Marcelo, está não. precisando aí. Eu fiquei eu fui com a doutora Claudete. Odete. Gostei muito É dela. Eu tenho porque que retornar agora. tá precisando de alguma coisa. É bom até para a gente passar isso para ela. É, Ali sentiu no eu tenho que Pessoas. marcar com ela de novo. Mas você me fala ali que eu vou te ajudar. Só que Tá. repete, gente, pelo menos uns 15 dias, Aham, tá? E me lembra que tá. quando você for marcar consulta com ela, a gente precisa pedir para ela olhar isso. Tá. Olivia, Eu- mais alguma dúvida, Helena? Não, querido, é só. Obrigada. Tá, mas me manda ali Tá? que eu vou te ajudar. Tá. Alice no Pessoas. O Pessoas traz um monte de informação, mas é um músculo que impulsiona a gente para a vida, mais forte do que a panturrilha. Volta, faz esse exercício outras vezes e percebe qual é a emoção que está te prendendo. Porque é bem provável que você esteja vivendo a sensação de estar presa. Certo? Percebe. Façam esse exercício várias vezes. Essa é a orientação. Várias vezes. Eu vou deixar lá no grupo o link do YouTube. Façam várias vezes, de preferência uns 15 dias no mínimo. E associem aos sintomas normais. Fátima, depois escreve aqui pra gente se teve alguma parte do corpo que chamou a atenção, se você está sentindo bem. Conheço pouco, Flávia. Tem uma formulazinha que você faz um colágeno em casa, né? E tende a ser mais fácil de absorver também, só que dá trabalho. A lógica é a mesma, não é? Para aumentar colágeno também. Se você quiser escrever, Fátima, só para a gente saber. Olivia, alguma dúvida? Por hoje é só, porém, façam esse exercício mais vezes. Eu duvido, toda vez que eu falo, vou botar minha mão no fogo, eu lembro da minha mãe falando, não bota não, essa mão é seu instrumento de trabalho, mas eu boto. Que vocês fiquem com menos energia do que estava. Eu duvido, vocês vão ficar com muito mais energia, com muito mais vitalidade. Uma forma de perceber é o calor. É provável que o calor aumente. Certo? Obrigada, Lívia. Fátima, não ouvi sua mensagem. Ah, só vi o alívio. Então é isso. Até a próxima.